Oi, vou apresentar o trabalho Estudo da Viabilidade da Utilização de Areia Descartada de Fundição, ADF, para a Produção de Materiais Vitrificados. O meu nome é Fernanda Bertaco da Silva e sou estudante nível mestrado da UFCT-Unesp. O segundo autor deste trabalho é o Bruno dos Santos Potência, que ele é estudante nível doutorado da UFCT-Unesp, e o meu orientador, que é o professor doutor Silvio Rainho Teixeira, que ele é professor pesquisador da UFCT-Unesp. Vamos falar um pouquinho sobre vidros. O vidro é um material amorfo, ou, de acordo com definições mais recentes, um líquido superresfriado, onde apresenta uma estrutura a longo alcance desorganizada. É uma estrutura aleatória. Isso ocorre pelo modo como o vidro é fabricado. O método mais clássico de fabricação é o método de fusão-resfriamento, que é o método melting quenching, onde o material ali para fazer o vidro ele é fundido e ele é vertido de forma que isso se resfrie muito rapidamente, o que acaba impedindo a organização de sua estrutura, consequentemente impedindo que seja cristalizado. O material precursor para a fabricação de vidros é a sílica, porém, apenas ao utilizar a sílica, a gente obtém apenas um tipo de vidro, e a temperatura para o vidro ser fabricado apenas com sílica é muito alta, é de 1725 graus Celsius. Além disso, a sílica é geralmente encontrada e retirada do meio ambiente, em areias virgens, que são retiradas e elas acabam não sendo repostas ali, não tem como repor essas areias no meio ambiente. Além da sílica, o vidro pode ser composto por outros reagentes que podem atribuir alguns aspectos, algumas propriedades a eles. Alguns exemplos são carbonato de potássio, carbonato de sódio, que acabam diminuindo a temperatura de fusão do vidro. Temos também um outro problema, digamos assim, que é a areia descartada de fundição. Essa areia ela é utilizada em indústrias de fundição. Vamos ver essa imagem para entender um pouquinho melhor como isso funciona. Aqui está uma caixa metálica e dentro dela é colocada areia. Nessa areia tem um ligante, como a resina fenólica, para que ela seja melhor moldada. Ela então é moldada com canal de descida, um canal de distribuição e uma cavidade para a peça que quer ser fabricada. O metal é então vertido nesse canal de descida até preencher totalmente a cavidade da peça, que com o tempo acaba resfriando e formando a peça que a indústria pretende produzir. Porém, devido à presença desse ligante, devido ao metal que passa ali naquela areia, ela acaba sendo contaminada. E por mais que essa areia possa ser utilizada mais algumas vezes, chega um momento que ela não pode mais ser utilizada e precisa ser descartada, porque acaba desgastando os grãos dela e não tendo mais aquela maleabilidade, aquela forma, aquela estrutura não fica mais tão bem feita. E o descarte dela ocorre numa proporção muito grande, porque são fabricadas muitas peças para a indústria. Vamos pensar na quantidade de carros feitos com uma estrutura metálica que a gente tem na nossa cidade, e no nosso país, e no mundo. Pensa que o carro é apenas uma das coisas que são fabricadas utilizando metais, então é amplamente descartada a quantidade dessa areia que foi utilizada com contaminantes. Esse descarte tem que acontecer em aterro. Esse aterro tem a previsão em lei como ele deve ser, como deve ocorrer. Porém, mesmo que seja descartado no aterro de forma adequada, ainda pode contaminar o meio ambiente. Pensando nos materiais ligantes e nos metais pesados presentes nessa areia, acaba indo para o solo, acaba indo para bacias hídricas e isso é muito prejudicial, afetando a flora, a fauna, nos afeta muito. Juntando como o vidro é produzido e essa areia que a gente tem aí sendo descartada como um resíduo, pensamos em fabricar um vidro a partir dessa areia. Então, o objetivo do nosso trabalho é reutilizar a areia descartada de fundição para a fabricação de vidros com base em um sistema ternário de cálcio, alumínio e silício, que basicamente é um sistema que a gente utiliza para pensar um pouquinho melhor em quais as características, em quais as propriedades a gente quer que a nossa areia tenha. A gente pensa nesse sistema utilizando o silício, que seria a nossa areia, caso a gente consiga fazer uma análise dela, ela tem uma quantidade legal dele, o alumínio, que é um reagente, e o óxido de cálcio, que é um outro reagente presente nesse diagrama. Quando a gente fez a caracterização pela difratrometria de raio-x dessa areia, a gente conseguiu constatar que, de fato, ela tem a sílica, né, o quartzo presente nela, devido a esses picos de difração que foram identificados.
No nosso equipamento, a gente utiliza um programa e esse programa nos fornece a ficha do material encontrado. Já nessa tabela tem a nossa fluorescência de raio-x, que foi a análise da composição química que fizemos da areia. Nela temos os valores de porcentagem da sílica, que a gente identificou 96,5% de sílica na nossa areia. Então, ela é uma areia que tem um grau de pureza extraordinário. Outros elementos presentes são basicamente contaminantes, e daí em torno de 3,5%. Dentro desses contaminantes tem a alumina, que é um dos materiais que a gente pretendia realmente utilizar. E um contaminante importante de salientar aqui é o metal de transição, que é o óxido de ferro, que tem uma porcentagem de 0,7%. E isso poderia atribuir cor ao nosso material, já que são os metais de transição que atribuem cores aos vidros. Para preparar esse vidro, os reagentes foram pesados numa proporção calculada, de 43% de areia, na verdade, 43% de sílica. A gente precisa fazer o cálculo de correção por causa da porcentagem de pureza da areia, para que a gente tenha totalmente os 43% de sílica. 51% de óxido de cálcio e 6% de óxido de alumínio. Os materiais foram pesados em pó, homogeneizados e colocados em um cadinho de alumina, como a gente pode ver aqui nessa imagem. Esse cadinho de alumina foi levado para o forno e após chegar numa temperatura que foi calculada para a fabricação desse vidro, que é a temperatura que todos os materiais ali vão passar pelo processo de fusão, ocorreu o vertimento que a gente pode identificar aqui nesse GIF. Esse GIF contém um Gleason, que é o responsável pelo vertimento de vidros em nosso laboratório, que é o Laboratório de Caracterização e Gestão de Resíduos Sólidos, localizado no FCT Unesp, Campo de Presidente Prudente. A gente percebe que o cadinho sai incandescente, de tão quente que ele sai do nosso forno. Ele está ali numa temperatura em torno de 1450, 1500 graus Celsius, então ele realmente sai muito quente e precisa ser tomado muito cuidado. Esse vertimento é feito parcialmente em água deionizada, no recipiente que a gente tem aqui embaixo, e parcialmente em uma placa metálica. O que foi vertido na água deionizada forma fritas, que é o que a gente usa para caracterizar, e o em placa metálica é o que a gente usa para observação visual, de coloração, translucidez. Os resultados indicaram que a gente teve um material translúcido e esverdeado por causa daquele nosso óxido de ferro. E quando foi feito o pó das nossas fritas, foi um pó branco. Esse pó é branco, muito provavelmente devido à sílica ter essa característica. E quando a gente faz o pó, a gente fragmenta ela em pedacinhos tão pequenos, porque a gente passa por uma peneira de 200 mesh, que a coloração que a gente identifica é branca. O resultado do difratrômetro de raio-x desse pó, que a gente formou um material que parecia um vidro, né? Indicou que um halo numa região de 2θ igual a 30 graus, e esse halo, sem a aparição de picos de difração, mostra que a gente obteve um material amorfo. Isso significa que a gente obteve um vidro. Então, a gente conclui que a utilização da areia descartada de fundição para a fabricação de vidros é uma utilização viável. A gente pegou a areia, a gente realizou os cálculos, juntou outros materiais, calculou a temperatura, colocou no forno, verteu e analisou o que a gente obteve e mostrou para a gente que é um vidro. Então, reutilizar a areia, que era algo que estava sendo descartado, é viável. A gente tornou esse resíduo uma matéria-prima, porque a gente produziu vidros a partir de algo que estava sendo descartado, que estava prejudicando o meio ambiente, que estava demandando a construção de muitos aterros pela indústria e que, se for utilizado, pode evitar vários problemas, seja o descarte dessa areia, que prejudica o meio ambiente, e pensando também na menor utilização de materiais virgens, a menor utilização de areia virgem, que ela é retirada do ambiente para produzir vidros, e a gente tem aqui um material maravilhoso que a gente pode fabricar vidros também a partir dele. Basta fazer alguns cálculos de correção. Então é isso. Aqui tem as referências utilizadas e muito obrigada pela oportunidade de estar presente aqui neste evento.